Tudo bem? Maravilha estar de volta aqui no GPEC para trazer um pouco de contribuição. A gente tem sempre muita alegria de voltar para uma casa tão maravilhosa, uma casa histórica na cidade de Salvador. E é sempre muito bom estar aqui entre amigos, entre irmãos. Eu sou Danilo Cruz, eu sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão e estou aqui hoje para falarmos sobre o capítulo Encontro e Autoencontro do livro Em Busca da Verdade de Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Para a gente iniciar, eu vou convidar que todos possamos fazer uma oração, buscando elevar nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus a nos confortar e a nos estimular para a luz, para a paz e a harmonia necessárias para esse momento de comunhão e aprendizado. Senhor Jesus, aqui estamos com os corações repletos de gratidão, buscando aprender cada dia mais a tua mensagem libertadora de consciências, através da doutrina consoladora dos Espíritos. Abençoa-nos, Senhor, nesse intento que abraçamos para nossas vidas, de nos tornarmos pessoas mais generosas, mais caridosas, mais humildes, indo gradativamente ao encontro de suas leis. Que a tua paz possa ser por nós percebida, visto ser ela incessante em nossas vidas. E que possamos fazer jus ao título de seus discípulos no planeta Terra. Que o teu amor permaneça sendo multiplicado e espalhado por nossas mãos, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, como falei, estamos hoje dialogando um pouco sobre o capítulo Encontro e Autoencontro de Joana de Ângeles, do livro Em Busca da Verdade. É interessante porque nesse texto especificamente, aliás, esse livro, ela se debruça bastante a respeito disso. A gente vai analisar a chamada parábola do filho pródigo. Eu gosto muito dessa parábola porque ela compõe, como dizem vários teólogos, o conjunto das 3 parábolas da misericórdia. Quais seriam essas 3 parábolas? Para a gente saber exatamente quais são as 3 parábolas, é interessante que a gente se lembre do contexto descrito por Lucas, o evangelista, que vai nos trazer uma espécie de panorama do que estava acontecendo para que a gente consiga contextualizar. Então, Jesus estava tendo refeição, estava se alimentando com pessoas consideradas de má vida. E aí é interessante a gente perceber que elas são consideradas por conta do contexto histórico, cultural que estava lá vigente. É importante a gente perceber que aquelas pessoas que eram consideradas de má vida, na verdade, eram os publicanos, em sua maioria. Ou seja, os coletores de impostos, que eram vistos como traidores dos judeus, visto que eles auxiliavam, entre aspas, o trabalho dos romanos de retirar impostos para Roma. Então, ali naquele contexto, também havia outros tipos de pessoas que eram excluídas da sociedade, pessoas que eram mal vistas, e porque são mal vistas, eram tidas como pessoas de má vida. Pois bem, Jesus estava fazendo a refeição com essas pessoas quando chegam fariseus, que eram aqueles que se viam como superiores, se viam como melhores do que os outros. Os fariseus chegaram e viram Jesus junto com aquelas pessoas de má vida e imediatamente julgaram que Jesus estava cometendo um grande erro em ali estar. Aí Jesus então conta as chamadas 3 parábolas da misericórdia.
Primeiramente, ele traz a parábola da ovelha perdida, que a gente não vai se debruçar, porque não é o objetivo da nossa fala de hoje, né? Aí depois ele conta a história da moeda perdida, uma senhora que perde uma moeda, muito pobre, que perde uma moeda dentro de casa. Todas as duas parábolas com uma afeição bem clara de que Jesus estava ali, na verdade, para os que haviam se perdido, para as pessoas supostamente de má vida. E aí Jesus faz esse contexto e conclui isso com a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que nós analisamos hoje. A parábola do filho pródigo tem esse nome porque ficou uma coisa cultural, digamos que isso foi bastante propagado, mas inúmeros teólogos vão trazer uma outra visão, um outro olhar, e vão chamar, na verdade, de parábola do pai generoso ou do pai amoroso, que, na minha opinião, pessoal, é muito mais apropriado. Porque se a gente parar para pensar direitinho, a gente vai ver que, na verdade, existem ali, dentro daquela parábola, duas histórias. Na primeira parte, fala-se exclusivamente do jovem, do filho mais jovem, o chamado filho pródigo, que sai, a gente vai ler já já a parábola e vai ver do que se trata. Ele sai, gasta a fortuna que lhe foi dada, e depois ele volta, e o pai acolhe ele amorosamente. Só que o filho que ali estava, que jamais se separou do pai, jamais se afastou do pai, ele reclama. Então a segunda parte da parábola é a parte do filho mais velho. Pois bem, há quem diga que na verdade são duas parábolas. Que na verdade são 4 parábolas da misericórdia, né? A da ovelha perdida, a da dracma perdida, né? A moeda perdida, e as duas outras que são a do filho mais novo e do filho mais velho, entremeados aí pelo pai amoroso, pelo pai generoso. É interessante porque com isso a gente vai perceber que existe ali todo um contexto e Jesus estava se dirigindo ali não apenas aos fariseus e aos publicanos, mas a toda a humanidade. A gente vai encontrar isso muito claramente no texto de Joana, que inspira a minha fala de hoje. E é muito lindo a gente ler aquilo ali, a gente estudar aquilo ali e perceber quanta simbologia existe dentro daquele texto. A gente, às vezes, quando lê um texto assim, vai fazer um estudo do Evangelho no lar, abre o Evangelho e acha que já sabe tudo, já aprendeu tudo ali. Aquilo ali, raso às vezes, só a letra imediata. A gente interpreta ali de forma bem breve e não consegue abarcar a profundidade da simbologia que ali está. É interessantíssimo porque tem muita coisa simbólica naquele texto. E Joana muito sabiamente vai descrever isso, né? Que dentro do texto, do que está escrito sobre Jesus, existe sempre, cada vez mais profundamente, camadas. Existem camadas ali que a gente sabe que só vai conseguindo compreender, só vai conseguindo perceber do que se trata à medida em que a gente vai amadurecendo cognitivamente e amadurecendo moralmente para conseguir compreender realmente o que é que Jesus estava falando. Porque ali tem muito símbolo, muita riqueza. Eu gosto sempre de contar aquela parábola, aquela historieta que conta que a verdade, certa feita, queria falar com o rei de um reino famoso da antiguidade para poder alertá-lo de que o primeiro-ministro era corrupto e estava enganando o rei e todo o reino. Então a verdade se apresenta inicialmente de uma maneira bastante ousada, se a gente pode falar desse jeito. Ela se apresenta completamente nua, com as feições de uma belíssima jovem, com a silhueta impecável. Ela se apresenta na frente do castelo, naquele pórtico enorme, né, do castelo, e a sentinela, o guarda que estava ali de segurança, né, tomando conta da entrada da cidade, olha, diz alto lá. E aí a verdade fala que ela quer ter com o rei, que ela quer conversar com o rei.
imediatamente ela é impedida de entrar porque o sentinela, não sabendo o que fazer, vai chamar o chefe da guarda para ter alguma orientação. O chefe da guarda, não sabendo o que fazer, manda chamar o responsável, o secretário da Segurança Pública. O secretário da Segurança Pública, não sabendo o que fazer, manda chamar o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, não sabendo o que fazer, manda chamar o primeiro-ministro, justamente o corrupto, que ao saber daquela circunstância diz que é um absurdo que eles tentem incomodar o rei com uma questiúncula de menor monta. Então, absolutamente impede que a verdade entre para falar com o rei, justamente porque não queria que o rei ficasse assustado com aquela figura desnuda, apesar de belíssima. Então, com isso, a verdade vai embora, triste, cabisbaixa, taciturna, ensimesmada, mas eu acho que a verdade é brasileira, porque ela não desiste nunca. No outro dia, ela estava lá novamente frente ao castelo, só que dessa vez com uma outra forma. Dessa vez, ela estava, com um formato completamente diferente, quase que oposto ao outro. Era uma idosa, mas muito idosa realmente, numa situação periclitante em termos de aparência física, porque ela estava em trapos, vestida em farrapos, restos de roupa, muito suja, com um odor extremamente desagradável, e ela estava com uma aparência completamente decrépita, completamente retorcida e andando com muita dificuldade, claudicando, mancando. E aí, com isso, ela chega na frente do sentinela, o sentinela vê aquilo. Primeiro ele tem um susto, uma certa reação de asco pelo mau cheiro, e não sabendo o que fazer, ele manda chamar o chefe da segurança, que não sabe o que fazer, manda chamar o secretário de Segurança Pública, que não sabendo o que fazer, manda chamar o ministro da Defesa, que também não soube o que fazer, mandou chamar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ao ouvir aquilo, diz: mas que absurdo vocês me incomodarem com esse tipo de pergunta. Vai deixar uma senhora idosa, praticamente doente, mal cheirosa, entrar para incomodar, para manchar a presença da majestade do rei? De jeito nenhum. Impeçam-na, enxotem-na se for necessário. E assim foi feito. Infelizmente, a verdade foi enxotada e saiu dali numa situação ainda pior do que havia se apresentado. Mas, como eu disse, ela não desiste nunca. No dia seguinte, lá estava ela novamente em uma outra forma, de apresentação. Ela estava no alto de um carro alegórico belíssimo, completamente ornamentado, com um belíssimo gosto estético, ladeado por dançarinas lindíssimas, com cães adestrados que se equilibravam sobre bolas, ladeados por ursos malabaristas, que trocavam malabares com homens malabaristas ali também. Uma bandinha tocando. Lindo, fogos de artifícios estourando, plumas e paetês, pavões lindíssimos exibindo suas caudas, fazões. Era realmente uma cena lindíssima de se ver. Quando viu aquilo, o sentinela, não sabendo o que fazer, mandou chamar o chefe da guarda, que não soube o que fazer, mandou chamar o secretário de segurança, que não soube o que fazer, mandou chamar o ministro da defesa, que também não soube o que fazer. Esses caras nunca sabem o que fazer. Pois bem, não soube o que fazer, mandou chamar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro brilhou o olho. Ah, maravilha! Nosso rei precisa disso. Precisa de distração. Ele precisa exatamente disso. Mandem entrar imediatamente. E foi assim que a verdade teve acesso ao castelo, através de ornamentos, através de analogias, adornos, metáforas, parábolas, símbolos. Ela conseguiu ludibriar as nossas resistências, as nossas tantas camadas que nós impedimos o acesso da verdade. A gente coloca várias camadas de resistência
né? A gente coloca o sentinela, a gente coloca o chefe da guarda, o secretário de segurança, o ministro da defesa, o primeiro-ministro, ou seja, várias camadas de resistência, mas a parábola, a analogia, o ornamento, isso a gente abre a porta porque aquilo ali nos alegra, aquilo ali nos serve de contentamento, nos serve de, né, símbolo. E aí a verdade entra nessa situação. Eu pude contar para o rei o que estava acontecendo. Então, Jesus, como pedagogo maior, conseguia perceber as nossas resistências e justamente por conta disso ele se valia de parábolas para vencer as nossas resistências. O conceito de parábola na matemática é interessante a gente lembrar, né? Que é aquela linha curva que tem um vértice que mantém ela de forma simétrica, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É uma parábola. Faz o formato da antena parabólica, se a gente pode falar assim, né? Então, quando a gente pensa que o caminho mais rápido entre dois pontos seria uma linha reta, isso seria uma coisa secante, uma coisa muito instigante, que bateria de frente, a gente levantaria resistências, seria uma coisa muito hostil, muito agressiva. Então, Jesus faz o que? Ele faz uma curva para chegar no mesmo ponto. Ele, em vez de fazer aquela coisa reta, secante, ele dá uma volta para chegar no mesmo lugar, ele faz uma parábola. Pois bem, justamente para alcançar o nosso mundo subjetivo, o nosso mundo interior. E Joana, então, avaliando essa estratégia didática, essa estratégia pedagógica de Jesus, vai trazer que aquilo ali, na verdade, que está íncito no texto do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, na verdade, é uma realidade psicológica que representa algo de nós, algo de nossa personalidade, do nosso processo evolutivo. Aquilo ali representa questões nossas, situações internas, perspectivas próprias do ser humano. Nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo. E aquilo ali que a gente encontra no texto da parábola, na verdade, versa sobre esse processo interior que nós todos vivenciamos. Que Carl Gustav Jung, e ela cita muito Jung ao longo do capítulo, vai chamar de individuação, que é esse processo de tornar-se si mesmo, como diz o filósofo, parafraseando o filósofo, torna-te quem tu és. Pois bem, então a gente vai ver exatamente essa perspectiva, esse processo de tornar-se si mesmo é o processo de individuação. Para Jung, nós nascemos coletivos e vamos gradativamente nos individuando. Perceba que não é individualizando, é individuando, nos tornando indivíduos. Por quê? Porque a gente nasce, a gente não faz escolhas sobre nós mesmos. A gente não escolhe se prefere chocolate ou morango. É nossa mãe que escolhe pra gente, nosso pai. É a cultura vigente, é o que está disponível naquele momento, naquele zeitgeist, aquele espírito do tempo. Então, naquele momento ali tá na moda, tá o super-herói, aí a gente vai absorver aquele conteúdo da cultura, da coletividade e vai viver aquilo porque veio de fora para dentro. Então, o processo que a gente vai encontrar em Jung falar a respeito é justamente o de individuação. Nós vamos gradativamente nos tornando indivíduos. Os outros psicólogos do desenvolvimento vão falar que nós vamos gradativamente nos socializando, nos tornando coletivos. Jung fala o inverso. Nós vamos gradativamente nos individuando, nos tornando indivíduos. E aí a gente vai tomar decisões, fazer escolhas, aprender gradativamente a ter responsabilidade pelas escolhas que faz. Para quem sabe, lá adiante, a gente poder verdadeiramente fazer nossas próprias decisões de maneira consciente. Isso dentro de um olhar espírita, coaduna com a visão de que nós estamos evoluindo espiritualmente, ou seja, nos tornando cada vez mais responsáveis, nos tornando cada vez mais aptos a tomarmos nossas próprias decisões, a fazermos nossas próprias escolhas, na medida em que vamos aprendendo a usar de maneira realmente interessante o nosso livre-arbítrio.
Percebam que isso implica dizer que esse processo leva, obviamente, a situações de sofrimento, porque enquanto a gente ainda não sabe arcar com as decisões, não sabe arcar com a responsabilidade das escolhas, a gente quebra a cara, a gente às vezes faz escolhas equivocadas, e a parábola fala sobre isso. Fala exatamente sobre essa circunstância. Então, Jesus traz ali naquela situação um contexto muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais interessante do que o que está ali posto de maneira imediata, só como sendo uma mensagem específica para os fariseus. Não. Ali era uma mensagem para toda a humanidade, porque é o próprio Jesus que fala também em outra passagem que esse mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o ensinamento de Jesus é um ensinamento que continua. É um ensinamento contínuo, que se mantém, não para, simplesmente vai adiante. A gente que vai amadurecendo, e a cada vez que a gente dá um passo para o amadurecimento, a gente vai abarcando gradativamente maior profundidade do significado daquelas circunstâncias. Então, não é uma coisa pronta, um pontinho, aquilo ali já está pronto, é daquele jeito que se interpreta, ponto final. Não, depende do seu nível evolutivo. Cada nível evolutivo vai extrair dali uma coisa diferente. Então vamos ler o texto, né, para poder entender. Eu estou trazendo aqui a tradução trazida no livro Sabedoria do Evangelho, que é o livro de Carlos Torres Pastorino, o famoso Pastorino, que é o escritor do livro Minutos de Sabedoria. Né? Interessante, ele traz aqui, justamente no volume 6 dos livros Sabedoria do Evangelho, a tradução dele, né, que ele traduz diretamente do grego do Evangelho de Lucas, para a nossa compreensão do que ele queria dizer aqui. Então, filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Então vamos lá. Lucas começa dizendo: Disse, pois, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu-lhes os meios de vida. Os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante. E lá, por viver prodigamente, dilapidou seus bens. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome àquele país, e ele começou a sofrer privações. Tendo gasto tudo, voltando. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhas dava. Mas caindo em si, aliás, eu adoro essa expressão, caindo em si, né? Vamos lá, continuando. Caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão e aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para o pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai e compadeceu-se e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, e comendo alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo. E voltando, chegou a casa e ouviu sinfonias e coros. E chamando um dos moços, perguntou-lhe que era aquilo. Este disse-lhe: teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar, mas, saindo seu pai, o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: eis tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus irmãos, com meus amigos, melhor dizendo. Mas quando veio este teu filho, que te devorou os haveres como meretrizes, matastes para ele um bezerro gordo. Ele disse-lhe, porém: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Então, muita coisa aqui para a gente discutir, né? Muita coisa interessante para a gente analisar. Joana de Ângeles vai pegar essa parábola e vai analisar da seguinte maneira. Ela vai dizer que, na verdade, todos esses personagens da parábola representam situações nossas, perspectivas nossas, coisas nossas que ali estão configuradas. Por exemplo, ela vai dizer que o filho mais novo, na verdade, é o ego, que precisa sair para fora, buscar conquistar, viver aquela situação que eu falo muito nas palestras de viver a vida não vivida que continua viva dentro de nós. Como diz o poeta brasileiro, que vai colocar justamente que a gente às vezes tem uma situação em que há uma vida que poderia ter sido, mas não foi. Pois bem, então é exatamente isso. A gente vai ver que o ego traz essa necessidade de vivência, essa necessidade de estar ali, viver, de sair e tudo mais. Como diz Jung, o ego, na verdade, é parte do consciente. É, na verdade, o centro do consciente. É o nosso aspecto que tem a ver com a nossa matriz de identidade, a nossa visão de nós mesmos, a nossa perspectiva íntima, como eu me vejo, como eu enxergo a mim mesmo. Então, nessa vivência aí, eu preciso ir para fora, buscar, conquistar. É muito comum a gente ver os junguianos colocarem justamente isso, né? De que o processo de individuação é como que uma parábola. A primeira parte dessa parábola, essa subida aqui, é o processo de conquistar o mundo. É a chamada jornada do herói. A jornada do herói é essa busca por viver, por conquistar, buscar estabilidade, buscar... E para isso a gente vai deixando de lado um monte de coisa, né? A gente às vezes vai deixando de lado várias circunstâncias. Por exemplo, eu quero agora realizar um sonho que é conhecer outro país. E aí nisso, mas aí vem o filho, não tenho como realizar isso. Então aquela vida não vivida vai sendo colocada para baixo do tapete, vai sendo escondida. Aquele desejo que eu tinha de viver aquilo vai ficando ali escondidinho. Eu queria tanto fazer uma graduação, eu queria estudar psicologia, eu queria estudar filosofia, antropologia, eu queria aprender um instrumento musical, e isso tudo vai ficando escondido embaixo do tapete. A gente vai deixando ali aquela vida não vivida guardada. E aí nessa jornada do herói a gente vai buscar aquilo tudo que a gente queria. Como diz a música Ouro de Tolo, né? Cheguei lá onde eu poderia ter chegado. Aí no momento da metanoia, que é a parte de cima dessa parábola, né, desse caminho aqui em cima, o ponto de guinada, a mudança de sentido, aquele momento ali é chamada metanoia, a mudança de mente, é a chamada crise da meia-idade, numa visão junguiana. Eu vejo muito isso no consultório, pessoas que eu atendo,
têm esse perfil, né, de estarem passando por uma situação justamente de crise da meia-idade, o momento em que a vida não vivida eclode, aquela circunstância vem à tona de maneira bem impactante. E aí nessa circunstância a gente vai ver que essa vida não vivida vindo à tona vai fazer toda a diferença. E aí, eclodindo a vida não vivida, a gente vai ver que a pessoa muda o sentido, ela vai agora para um caminho de interiorização, a chamada jornada do sábio. A jornada do sábio é um caminho para dentro, é um caminho de autoconhecimento, é o caminho do autoencontro, conforme a gente vai encontrar colocado, expresso justamente por Joana nesse capítulo especificamente, né? Esse autoencontro, essa busca de si mesmo. Então, é justamente isso, o ego que tem essa necessidade de fazer essa caminhada, de ir para o mundo lá fora e depois ele volta para dentro. É o caminho de retorno ao Pai amoroso. É justamente essa perspectiva. Para Joana, esse momento especificamente do retorno, o Pai aí simboliza o quê? Simboliza o self. Usando uma linguagem bem espírita, é a centelha divina. É justamente o nosso lado espiritual mais profundo. É o espírito imortal, né? É a visão de que todos nós, na verdade, temos em nós essa individualidade, que é diferente da personalidade. Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Como Danilo me comporto de determinada maneira, de determinado modo. Mas como espírito imortal, tenho muito mais consciência da minha circunstância. Então, óbvio que fiz algumas escolhas como espírito que hoje, como encarnado, pode ser que eu tenha resistência a viver, a vivenciar, a colocar para fora. Então, por conta disso, vou gradativamente me aproximando dessa visão, deixando cair no meu processo evolutivo esses apegos do ego que vão me impedindo de viver o self, de me tornar mim mesmo, de ser o mais completo eu que só eu posso ser, que só a mim cabe ser. Então esse processo, e aí a gente vai ver justamente, como diz Joana, que nesse momento de regresso a gente vai encontrar uma resistência, o irmão mais velho. O irmão mais velho é a nossa sombra, o nosso lado obscuro, nosso lado sombrio, o nosso lado negado, o nosso lado não desenvolvido, o que não viveu, o que não saiu debaixo da asa do Pai, o que não conseguiu realmente deslanchar, porque estava completamente aprisionado a uma visão de que deveria estar ali, apesar de não amar, apesar de não ter uma boa relação, apesar de desejar, talvez até mesmo invejar o irmão mais novo por ter vivido coisas que ele não viveu. Então a gente vai ver esse lado sombrio, esse lado negado, esse lado, às vezes, apegado aos rigores, ao fanatismo, a coisa de estar tudo muito certinho, a uma visão de justiça completamente equivocada. Aí eu me lembro de um texto maravilhoso que a gente vai encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, justamente o quê? Que se a nossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Então olha que interessante aí para a nossa reflexão. A necessidade de alargar a visão de justiça. Porque a visão de justiça que o filho mais velho tinha é justamente uma visão completamente equivocada. E aí vamos analisar aqui, vamos pegar aqui os pedacinhos da parábola para a gente entender, né? Primeira coisa que é importante a gente levar em consideração, era algo impensável àquela época de um filho pedir sua parte da herança do pai antes do pai morrer. Era como se aquele filho estivesse dizendo para o pai, eu desejo que você morra. Então, como pensar nessa possibilidade? Mas aquele pai, ainda assim, extremamente amoroso, vai lá e faz. Ele dá a parte do filho da herança. É bom lembrar, tá? Que o filho mais velho tinha direito a uma herança maior. O filho mais velho, segundo a lei mosaica, a gente vai encontrar isso nos textos de Deuteronômio, Levítico, a gente vai ver nitidamente lá o quê? Que o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança do pai. E 1/3 final era dividido entre todos os outros filhos. Então o filho mais velho que estava com o pai já tinha recebido também os seus 2/3.
Então ele já tinha recebido a herança do pai, porque se o pai deu para um, não tem como ele não ter dado para todos. Então, para o mais velho também ele tinha recebido. Então, continuando, a gente vai ver o quê? Repartiu-lhe os meios de vida. Aliás, tem até um simbolismo nisso, né? Porque a palavra bios, que em grego significa vida, no Novo Testamento só aparece 9 vezes. E 2 dessas vezes são só nessa parábola. Então aqui a gente já vai ver, né, que isso tem um símbolo por trás. A gente vai encontrar aqui uma coisa interessante, que isso pode estar simbolizando o quê? A alma pedindo para encarnar. Mas eu vou deixar essa interpretação para daqui a pouco. Vamos mais adiante. Aí a gente vai lá ver o quê? Que o jovem ele vai para um país distante, ele se afasta do pai. Ele busca viver a vida não vivida, ele vai para longe. E nessa de viver distante, ele dilapida os bens, ele gasta, e o irmão cá embaixo vai dizer, inclusive com meretrizes. E aí ele vai viver situações as mais abruptas. E quando ele se vê numa situação de pobreza extrema, ele vai buscar trabalho para trabalhar com uma coisa que um judeu não faria, que é cuidar de porcos. E se alimentar do que os porcos comiam, as alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, isso aí, conforme diz Joana, vai simbolizar justamente o fato de que a pessoa ali chegou na situação mais animalesca que seria possível dela viver. Uma visão que, na verdade, aquele momento foi o momento mais extremo de afastamento do pai. E aí, naquele momento, ele cai em si. Interessante que essa expressão do Evangelho é muito boa. A melhor queda que se tem a fazer é cair em si, né? A gente cai para dentro. A gente desperta. Aquela passagem que Pedro cai em si ao ouvir o galo cantar por 3 vezes. Então Pedro caiu em si. Esse cair em si, esse despertar. Então o ser espiritual desperta, cai em si, e aí vai perceber, poxa, os empregados do pai não passavam fome, não tinham necessidades. Quanto mais ele que era filho. Aí ele decide voltar para a casa do pai para se tornar um dos servos. Para se tornar um dos servos do pai. E aí, ou seja, o movimento aí do arrependimento. Mas não basta se arrepender, é preciso reparar. E aí ele vai reparar, vai tentar ser servo do pai. E aí nisso, quando ele volta, o pai vê ele de longe e vai até ele. Isso era impensável. Um patriarca, àquela época, correr em busca de um filho, isso é impensável. Isso realmente implica num pai extremamente amoroso. Não tem como a gente pensar isso. É realmente uma circunstância extrema. Ainda mais beijá-lo no pescoço. Só um pai muito amoroso. A gente pegar a história dos patriarcas da tradição hebraica, a gente vai ver que nenhum pai fazia isso. Não tinha isso, não existia isso. Por mais amoroso que fosse, esse pai aqui foi um pai realmente amoroso. Um grande exemplo que Jesus trouxe, que estava muito acima de qualquer outro pai que existisse, porque realmente não existia aquilo ali. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai ser acolhido, então o pai manda ele ser vestido, e aí naquele momento em que ele é vestido vai fazer uma festa, manda matar o bezerro gordo para poder fazer uma festa, festejar. O filho mais velho vai chegando, vê aquilo à distância, e pergunta a um dos servos o que era aquilo. E aí o servo, que possivelmente era uma criança, conforme a leitura de diversos teólogos, né, vai dizer que o irmão dele tinha chegado e que o pai estava fazendo uma festa. Então ele se nega a entrar na festa. Olha que interessante isso, né? Olha que interessante. Aí o pai, amorosíssimo, sai. O patriarca, o anfitrião de uma festa, ia sair para pedir ao filho para entrar? Extremamente amoroso. Ou seja, se o pai foi amoroso com o primeiro filho, ele foi igualmente amoroso com o segundo. Ele também sai. É a história de um pai que sai em busca dos seus filhos. Dos dois. Não é só de um. E aí ele vai lá e fala para o irmão mais velho, né, a mesma situação, né, dizendo: tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque teu irmão que estava morto reviveu e estava perdido e foi achado. Olha que lição interessantíssima para a nossa reflexão.
A sombra resiste, mas é o selfie que vai iluminar essa sombra. E aí Jesus não conclui a parábola propositadamente. Ele não diz se o filho mais velho vai ou não para a festa, aceita ou não o convite do pai. Não fica claro. E é proposital. Isso é proposital não só para os fariseus que Jesus estava contando aquela parábola, mas para nós também. A gente não sabe. O convite está feito. Cabe a nós aceitar ou não entrar nessa festa. Cabe a nós o arrependimento, a aproximação. Se o outro foi irresponsável, perdulário, foi pródigo, o de cá também foi ciumento, foi invejoso, foi apegado às regras, às normas, foi hipócrita, porque simplesmente não amava seu pai. Se um não amava o pai e fez o que fez, o outro também não amava o pai estando ali do lado. Isso toca nossos corações porque fala de nós, fala de nossas circunstâncias. Jesus nos convida aí, nesse caso especificamente, a repensarmos o nosso modo de lidar com a divindade, as nossas circunstâncias. Jesus está convidando para esses dois arquétipos, esses dois modelos de ser humano. Aquele que é irresponsável, que sai, faz e acontece, e aquele que não sai, não faz, não acontece, mas vive ali infeliz e sem amor. Diante de muitas vezes uma situação de hipocrisia e inveja. Então que a gente liberte nossas consciências para enxergar de outra maneira essas possibilidades que a vida nos traz para nos tornarmos melhores e sermos nós mesmos, nos tornarmos espíritos imortais que somos de verdade. Era essa a mensagem de hoje. Agradeço muito a assistência e convido novamente para que a gente possa fazer uma oração, para a gente terminar, concluir, né, a palestra com a certeza de que estamos bem amparados diante dessa reflexão. Senhor Deus, agradecemos de coração transbordando a mensagem de hoje, com a certeza de que teremos inúmeras oportunidades de colocá-la em prática. Que a Tua paz acolha em nossos corações esses propósitos de nos espelharmos neste Pai amoroso, que incondicionalmente acolhe sem julgar. Que a Tua paz permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Maravilha, muito obrigado e até a próxima com fé em Deus.